Um outro modelo muito utilizado também para se avaliar um preço de um ativo é o modelo de Gordon, ou chamado modelo do dividendo descontado. É uma forma hoje simples de avaliação que assume que os dividendos de uma empresa crescerão a uma taxa constante ao longo do tempo. Então, nesse caso, a fórmula, como vocês podem ver, é uma fórmula bem mais simples, que basicamente vai pegar o dividendo previsto que a ação ou que o fundo imobiliário prevê pagar no próximo ano e dividir pela taxa de retorno exigida pelo investidor menos a taxa de crescimento esperada para esse dividendo. Da mesma forma que o fluxo de caixa descontado que a gente viu exemplo atrás, o modelo de Gordon ele também pode ser subjetivo. Por isso que eu sempre comento, e quem me acompanha sabe que eu já citei bastante isso. Hoje, preço justo que eu considero para uma ação pode ser que não seja o mesmo preço para você. Às vezes eu tenho um preço justo para uma ação de R$ 40, você tem um preço justo de 39. Tudo bem, os números eles são semelhantes. Tende a não dar muita discrepância entre um resultado e outro, mas vale destacar, a depender da taxa de retorno que eu exijo para determinado ativo, esse valor ele pode ser impactado. Esse modelo principalmente vale frisar que é para empresas maduras e que pagam dividendos consistentes. No entanto, ela não é recomendada para empresas que não pagam dividendos ou para aquele que tem crescimento muito volátil. Por exemplo, eu tenho uma ação no meu portfólio que esse ano ela pagou 5% de dividendos, ano passado ela pagou 12%, ano retrasado pagou 3%, então ela não tem uma previsibilidade. O valor obtido tende a ser bem divergente. Nesse caso, o modelo de Gordon ele tende a ser mais proveitoso em ações que pagam dividendos constantes, que têm um crescimento constante, porque também a gente vai ter que jogar na fórmula esse crescimento esperado dos dividendos. Novamente, vamos pegar um ativo, nesse caso vamos pegar um fundo imobiliário, que particularmente eu gosto mais de trabalhar com o modelo de Gordon em fundos imobiliários, e vamos analisar na prática novamente como fazer esse cálculo. Conforme prometido, então, pessoal, vamos exemplificar um caso prático para definir o preço teto de um fundo imobiliário utilizando, nesse caso, o modelo de Gordon. Eu peguei aqui o Excel como forma de auxílio, até coloquei a fórmula aqui, é uma fórmula bem simples, como a gente viu nos slides. Preço, nesse caso, é igual ao dividendo futuro, dividendo previsto, sobre o R menos G, que seria basicamente o retorno exigido pelo investidor menos a taxa de crescimento prevista para o fundo imobiliário. Esse cálculo a gente consegue fazer a caneta mesmo, mas eu vou utilizar o Excel e você mesmo pode montar, pode ver que é uma planilha bem simples, eu não coloquei fórmula nada. Após inserir os dados, eu vou fazer uma formulazinha, no caso, para o Excel calcular automaticamente o preço teto do ativo, mas vocês podem criar vocês mesmos a planilha e personalizar da melhor forma que te atende. Nesse caso, eu separei o HGLG11 para fazermos um estudo breve e definirmos se o preço que está sendo negociado atualmente, no dia de hoje, nesse caso, R$ 152, é um preço atrativo, é um preço barato ou se é um preço caro para o ativo. Vamos voltar para a planilha. Será o ativo HGLG11. O primeiro dado da fórmula que a gente vai precisar buscar, e eu vou utilizar como apoio o Status Invest, é o último dividendo pago. Mas, como forma de trazer uma maior assertividade ao cálculo, eu sempre procuro pegar a média de pelo menos os últimos 3 ou 5 anos de dividendos. Porque no último ano, o fundo ele pode ter pago uma quantidade de dividendos a mais ou a menos comparado à média histórica. Você pegando um prazo médio de 3 a 5 anos, ele tende a apresentar um cálculo um pouquinho mais assertivo. Então, vamos voltar lá no Status Invest, vamos descer aqui um pouquinho, e aqui irá aparecer os dividendos que o HGLG11 pagou nos últimos 5 anos, incluindo 2025, mas nesse caso vamos pegar então esses 4 anos, 2021, 22, 23 e 24 para fazer o cálculo. Vamos pegar aqui a calculadora, deixa eu voltar aqui para a tela. No ano de 2021, o fundo pagou 13,57, 2022, 16,50, 13,60 mais 13,20. Então, o fundo pagou nos últimos 4 anos R$ 56, uma média de R$ 14,21 por ano. Vamos voltar lá para a planilha, 14,21. Esse foi a média do dividendo pago. Qual que seria a taxa de crescimento? Esse G, a taxa de crescimento, é a projeção de crescimento que os fundos imobiliários possuem para os próximos anos. Claro que aqui, até como eu citei nos últimos slides,
todo modelo de precificação, de valuation, ele vai sim ser um pouco subjetivo. Por quê? Na maioria dos casos, é uma taxa perto dos 3%. Até vamos mudar aqui para porcentagem, já vamos ajustando a questão da planilha. Se eu coloco uma taxa de crescimento que o fundo projeta crescer nos próximos anos 4%, por exemplo, ou seja, eu alego que os dividendos, que atualmente possuem média de R$ 14, eles irão a cada ano aumentar em uma taxa de 3%. Se eu coloco que eles irão subir a uma taxa de 4%, a fórmula, obviamente, irá nos trazer um resultado bem diferente. Então, sempre há um pouquinho de subjetividade em qualquer cálculo, nesse caso, tanto no modelo de Gordon, como também no fluxo de caixa descontado. Mas uma média, eu costumo muito utilizar, para os casos dos fundos imobiliários, uma taxa média de crescimento de 3%. O fundo pagou 14,21, precisamos colocar na fórmula o dividendo previsto para o próximo ano. Será a média mais 3%. Que seria a taxa de crescimento que estimamos. O dividendo previsto do HGLG11 para o próximo ano seria de 14,63. Qual que seria o retorno exigido? Também a maioria dos investidores utiliza como parâmetro para o retorno exigido a taxa média do Tesouro IPCA, que basicamente é aquele título que paga um retorno acima da inflação. Vamos entrar aqui no site do Tesouro, vamos pegar então a taxa média do Tesouro IPCA com um prazo um pouquinho mais curto, só para fins de exemplificação. Nesse caso, ele está pagando IPCA mais 7,55. Considerando um IPCA de 5%, por exemplo, que é a projeção que temos para o ano de 2025, o retorno médio seria 12,55. O que isso quer dizer? Lá na fórmula do modelo de Gordon, precisamos colocar o retorno exigido pelo investidor para se investir nos fundos imobiliários. Nesse caso, temos uma taxa fixa de 12,55 aproximadamente, claro, que irá variar conforme o IPCA, mas uma projeção de taxa girando próximo aos 12%. Nesse caso, obviamente, para investir em fundo imobiliário que possui um risco muito maior comparado ao Tesouro Direto, iremos exigir uma taxa muito maior comparado à taxa que o Tesouro IPCA paga. Na maioria dos casos, 1 ou 2% acima dessa taxa do Tesouro IPCA. Então, vamos considerar que a inflação de 4,5%, arredondando, iria para 12% a taxa do Tesouro. Vamos voltar à planilha e vamos colocar que o retorno, então, exigido será 1% mais caro, só para fins de exemplificação, para você entender o resultado final. Então, o nosso retorno exigido será de 13%. Vamos colocar aqui em decimal. E aqui, então, vamos fazer a fórmula do modelo de Gordon para o Excel fazer esse cálculo automático para nós. Dividendo previsto dividido pelo retorno exigido menos a taxa de crescimento nesse caso. Deu um preço teto de R$ 146,30. Atualmente, o fundo está sendo negociado a R$ 152,25. Isso quer dizer que, nesse cálculo, usando esses parâmetros de taxa de crescimento de 3% e um retorno exigido de 13%, o fundo ele está sendo negociado com um preço mais caro que o resultado que a fórmula de Gordon nos trouxe. Claro que se a gente coloca aqui um retorno exigido de 12%, por exemplo, o preço teto já vai se elevar para R$ 162,55, um preço bem maior. Por isso, a questão da subjetividade. Atualmente, cada investidor possui determinado retorno que ele exige em certos segmentos, como é o caso de fundos imobiliários em ações. A taxa de crescimento também. Alguns fundos podem possuir uma taxa prevista de crescimento de 3%, outros de 4%. Então, por exemplo, se o fundo HGLG projeta crescer 4%, o preço teto já vai para R$ 182,00. Qualquer 1% de diferença, tanto na taxa de crescimento como no retorno exigido, extrapola bastante o preço, tanto para mais como para menos. Um investidor que tem uma aversão a risco, caso ele exija um retorno de 14%, algo assim na faixa de 2, 3% acima dos títulos da inflação, que atualmente já estão com ótimas taxas, irá pagar no máximo 146. Se a taxa de crescimento do fundo também for apenas, entre aspas, apenas 3%,
preço teto cai para 133. Então, realmente, o modelo de Gordon é sim uma excelente forma de precificar, mas aliado aos demais indicadores, como o preço sobre o valor patrimonial, a média de dividendos para verificar se o fundo está distribuindo de forma saudável o resultado que ele obtém, e claro, aqueles detalhes que só encontramos no relatório gerencial, que é a questão de vacância, a alavancagem, enfim, os dados propriamente do resultado mensal de cada fundo imobiliário. Mas como forma de exemplificar, pessoal, como vocês podem ter visto, basicamente no Excel você consegue, só joga a fórmula na última célula aqui e preenche os dados. Por exemplo, hoje eu quero pagar um preço de R$ 150 no máximo no HGLG. Vamos fazer o cálculo, qual que seria o retorno exigido para esse preço? 12%, 13%, basicamente uns 12,5%. Então, nesse caso, se eu aceito pagar até R$ 150, como exemplo no HGLG, quer dizer que eu estou exigindo um retorno de 12,5% para o segmento de FIIs e levando em consideração que o fundo irá crescer a uma taxa de 13,80. Então, realmente é uma fórmula muito boa, mas que, a depender dos dados que você insere, ela pode apresentar algumas divergências. Por isso que, às vezes, até quando o pessoal me pergunta, mas qual fórmula você usa para precificar os teus ativos? Bom, não tem como eu dizer que eu uso somente o modelo de Gordon ou somente o fluxo de caixa descontado, porque somente usando esses cálculos, em alguns ativos pode dar divergência. Por exemplo, vamos usar agora o ativo do XPML11. Então, acessando aqui o site do Status Invest, pegando a média dos últimos 4 anos do XPML11, podemos verificar que o fundo ele vem crescendo seus dividendos. Porém, pode ver que a cada ano ele foi subindo esse valor. Então, a gente vai fazer a média e vai dar divergência no cálculo. Vamos para a prática, vamos verificar qual que seria essa diferença. Vamos pegar aqui a calculadora. O fundo, então, pagou em 2024 R$ 10,99, R$ 9,99, R$ 8,50, 5,43, dividido por 4, média de 8,72. Ou seja, a gente vai colocar que o último dividendo do fundo foi 8,72, porque a gente fez a média. Porém, o último dividendo foi R$ 11, basicamente. Mas vamos colocar esses dois valores, vamos fazer o teste. 8,72. 8,72, vamos colocar a taxa de crescimento padrão de 3%. E vamos calcular o dividendo previsto, 8,72 mais 3%, 8,98. Usando o retorno exigido de 12,5, o preço teto do fundo seria R$ 94. Atualmente vem sendo negociado a 97. Não deu um valor muito distante. Claro que, levando em consideração o valor patrimonial da cota, deu uma divergência. Eu, atualmente, também considero que o preço atual já está barato. Então, nesse caso, o preço teto de R$ 94, eu creio que ele está um pouquinho mais em conta. Mas por quê? Porque usamos o último dividendo como sendo a média. Se colocamos o valor do último ano, vamos atualizar, 10,99 mais 3%, 12,02 o dividendo previsto. O preço teto já vai para R$ 126. Pode ver que dá uma diferença bem significativa, aí quase R$ 30 de diferença somente baseando no dividendo ou do último ano ou da média histórica. Podemos então, quem sabe, esse preço teto já ficou bem acima do valor patrimonial. Vamos fazer um cálculo com o retorno exigido então de 13%. Já cai para 120, começa a ficar um pouquinho mais próximo do valor patrimonial. Mas podemos perceber que, diferente do HGLG, o XPML, que é um fundo com um portfólio semelhante ao HGLG, porque os dois são fundos de tijolo, claro que o HGLG é de logística e o XPML é de shoppings, mas de forma semelhante eles deveriam apresentar um cálculo aproximado. Mas, no caso do XPML, pela essa média de dividendos pagos, deu um pouquinho de divergência. Por isso eu sempre comento, nunca utilize somente um modelo de precificação. Às vezes você vai estar assistindo essa aula, você vai pegar um fundo imobiliário, não sei, por exemplo, KNSC11, e você vai simular e o preço vai dar um valor muito maior que o valor patrimonial, ou muito abaixo. Então, nem sempre o modelo de Gordon vai ser, sim, a melhor das opções disponíveis. Eu gosto de usar ele como parâmetro. O HGLG, a gente fez o cálculo, o XPML ficou um preço aproximado. Ok, cheguei a R$ 120. Esse preço, ele condiz com a realidade? Qual o valor patrimonial do fundo? O fundo imobiliário, nesse caso, ele tem esse potencial de crescimento?
Como está a gestão por trás do XPML? Ele tem dívidas a pagar? A gestão de caixa para os próximos anos está tranquila? Tem um pouquinho de incerteza? Então você tem que considerar todos esses parâmetros para realmente verificar se esses números que a gente colocou aqui como indicador de 3% de taxa de crescimento e 13% de retorno exigido é realmente compatível com a realidade. Vale ressaltar, novamente, nunca utilize somente um modelo de precificação, seja ele modelo de Gordon, fluxo de caixa descontado, método do Bazin que alguns usam. Nunca utilize somente esse método de cálculo. Avalie os indicadores fundamentalistas, tanto nas ações, leia os últimos balanços, os relatórios gerenciais dos fundos imobiliários também e busque tomar uma decisão que envolva todos esses parâmetros, que nesse caso tendem a ser mais aproximada possível da realidade.